Oi, eu sou Ana Carolina Braga do canal Posso Te Mostrar e eu estou recebendo aqui um convidado muito especial. A gente vai fazer uma série de vídeos sobre nacionalidade portuguesa. Você sabe o que é, tem direito? Fica de olho aqui, eu vou deixar uma playlist aqui em cima onde você vai conferir todos os vídeos sobre isso. E a gente está recebendo aqui no nosso escritório, no nosso estúdio, estreando o doutor Marcos Salles, que é advogado no Brasil e em Portugal e é especializado em nacionalidade portuguesa, não é isso? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui contigo, Ana. Eu acompanho o seu canal, assisto seus vídeos também e falar com o teu público para mim é um prazer. E você, quando nos consultou e disse que havia muitas dúvidas, nós estamos aqui para tentar esclarecer naquilo que for possível, naquilo que nós soubermos responder e tentar contribuir para o teu público. Muito obrigada. Inclusive, assim, eu tenho muitas dúvidas sobre nacionalidade portuguesa. A gente vai fazer aí essa série de vídeos para tentar tirar todas essas dúvidas. E primeiro de tudo, então, eu quero começar perguntando o que é a nacionalidade portuguesa. É a mesma coisa que cidadania portuguesa? Tem diferença? O que Não. Existe alguma diferença, sim. Se confunde muito. As pessoas, ficou comum se falar cidadania portuguesa, mas cidadania, na verdade, é apenas um aspecto daquelas pessoas que têm nacionalidade de um país. Você pode ter a nacionalidade de um país e não ter a cidadania plena, porque ela tem mais a ver com os direitos políticos. Então imagina que você, brasileiro, nacional português, mas que está cumprindo alguma pena e que não tem direito a voto. Ele é cidadão, mas não é um cidadão pleno. Então você tem possibilidades de atos de cidadania, mesmo sem ser nacional. Mas quando você tem a sua nacionalidade e exerce todos os seus direitos políticos, aí sim você pode dizer que você tem a cidadania, você é um cidadão daquele país. Você vai ter os benefícios sociais, os benefícios políticos, enfim, tem essa diferença. Mas como se tornou muito comum falar de cidadania portuguesa, para nós advogados soa um pouco difícil no ouvido, mas tranquilo. Entendi. E tem vários tipos aí de nacionalidade portuguesa. Assim que você consegue pegar a nacionalidade. É assim que fala? Consegue pegar, consegue ter na verdade, a nacionalidade? Pronto, não é bem pegar, mas é você ter o direito de adquirir quando a gente fala em adquirir, eu vou tentar não falar de forma muito técnica, tá? Para o público poder entender bem, mas quando a gente fala em adquirir ou já ter de origem, porque são duas situações. É a nacionalidade originária, não é? Que é por atribuição, e a nacionalidade por naturalização. Então, os filhos de portugueses, os netos de portugueses, esses vão ter os filhos de portugueses, de estrangeiros, brasileiros, por exemplo, que vieram para Portugal e em determinadas condições tiveram filhos aqui em Portugal. Esse filho pode ter nacionalidade originária, nacionalidade por atribuição, tá certo? E que vai ter algumas diferenças. Além de essa pessoa, desse português de origem, poder votar para presidente da República, há algumas restrições que para o naturalizado ele não pode ter. Por exemplo, um neto, para poder ter direito à nacionalidade portuguesa, é necessário que o avô seja português de origem, quando ele vai buscar diretamente através do avô. Então, se aquele avô for naturalizado, esse neto não vai ter direito. Então, tem alguns detalhes entre a naturalização e a atribuição. Por exemplo, o naturalizado, o filho desse naturalizado, se ele já for adulto, ele não vai ter direito a buscar a sua nacionalidade por ser filho de um português. Ele é filho de um português naturalizado, mas não vai ter direito. Ao passo que, se esse português ele é por atribuição, é um português de origem, o filho e todas as suas a descendência dele, mesmo que seja adulto, vai ter direito a pedir a nacionalidade. Então são pequenos detalhes, mas que é preciso ficar atento. Sim, entendi. E aí, então é isso, assim, você pode pegar, adquirir a nacionalidade portuguesa, pode ser pegar. O que importa é que você tenha o direito à nacionalidade. Certo, ótimo. Não tem problema. Tanto por geração, então se eu tenho um pai português, um avô português, aí a gente vai conversar sobre, né, todos esses passos aí, como proceder. E também tem, por exemplo, se eu for casada com um cidadão português, né? Isso, são várias possibilidades. As mais comuns são: a mais comum de todas é filho de português que nasceu no estrangeiro. Porque se nasceu em Portugal, já, além de ser filho de português, nasceu em Portugal, ponto. Não tem o que discutir. Okay. Mas um filho de português que nasceu fora de Portugal,
ele vai ter direito à nacionalidade portuguesa, ou algum estrangeiro que reside em Portugal há pelo menos 5 anos de forma legal, também vai ter direito à nacionalidade. Houve uma alteração em 2020 na lei que permite que aqueles estrangeiros que tenham filho originário, está vendo mais uma diferença aí, e uma exclusividade para quem é português de origem, que tem um filho que seja português originário. O pai pode buscar a nacionalidade por ter esse filho nascido em Portugal e é português de origem. Isso não está regulamentado, mas isso depois a gente pode falar também. Há outras situações de lei que não está regulamentada, mas que também é possível buscar a nacionalidade através do casamento, a nacionalidade por efeito do casamento, então, e também por união estável. Não é apenas o casamento, mas também por união estável. Enfim, existem diversas possibilidades, mas essas são mais comuns. Tempo de residência, casamento, ser filho ou neto de português, filho de estrangeiro que nasceu em Portugal, não é? Esse também é algo que poucas pessoas sabem, mas inclusive pessoas que foram embora para o Brasil e que tiveram um filho aqui há 10 anos, por exemplo, e o filho, dependendo da situação que os pais estavam aqui, pode ter nacionalidade originária ou por naturalização, mas isso aí, cada caso é específico, a gente pode falar disso. Sim, a gente vai fazer um vídeo específico sobre isso, sobre esses filhos de estrangeiros que nascem em Portugal. Exatamente. Né? É muito, muito importante. São muitos. E que às vezes nem sabe mesmo que tem direito a essa nacionalidade. Tem outra também, que eu sou nordestino, sou de Recife, e meu sotaque não engana, não é? E que os descendentes de judeus sefarditas, a primeira sinagoga das Américas foi fundada, foi criada lá em Recife, lá na Rua do Bom Jesus, e a maioria dos judeus que foram para o Brasil, que saíram daqui da Península Ibérica, que é Portugal e Espanha, entraram no Brasil através de Pernambuco, e aquelas famílias que têm antepassados fixos, as famílias mais antigas, tradicionais, praticamente 100% são descendentes de judeus sefarditas. A grande questão é fazer esse elo de ligação e essas pessoas podem ter direito à nacionalidade portuguesa. E eu já estou muito de olho nisso, porque eu confesso que eu já olhei uma lista na internet com esses nomes, com sobrenomes de judeus sefarditas, e tem meu sobrenome lá, então a gente vai conversar, vai ter um vídeo também só sobre esse assunto. Vamos falar. Vai dar pano para manga mesmo. Vamos falar. Agora, eu posso te chamar de Marcos? Pode, sem problema. Então, vamos lá. Marcos, quais são as vantagens realmente de ter a nacionalidade portuguesa? Olha, há muitas vantagens. A primeira delas em relação ao passaporte, né? O passaporte português hoje é tido como o quinto mais forte, mais importante do mundo. Inclusive mais do que dos Estados Unidos. É uma curiosidade que você pode viajar para diversos países sem necessidade de visto. Apenas com um formulário que você preenche, e aí acho que você fala muito melhor disso do que eu, acho que chama o ETIAS. Pronto. Sim. Para o Japão, para o Canadá, Estados Unidos, vários países que você pode viajar sem visto. Sem contar que você pode estudar na Europa e ingressar em qualquer país do espaço Schengen, da Europa como um todo, né, do espaço Schengen, entrar e sair quantas vezes quiser, residir de forma muito facilitada, sem maiores dificuldades. O estudar é já como um cidadão português, porque os cidadãos portugueses eles têm direito a um valor, uma propina, né? A anuidade mais barata do que os estrangeiros. Na Europa como todo, às vezes chega até 100% mais caro do que para um estrangeiro do que para um português, né? E a grande vantagem também, acho que isso é um diferencial enorme, é que as pessoas muitas vezes não veem a nacionalidade portuguesa com a importância. Nacionalidade europeia, você tem mais de uma nacionalidade, com a importância que ela realmente tem, porque isso na verdade é um patrimônio que você vai passar para seus filhos. É uma herança que você pode deixar para seus filhos, para seus netos, para as próximas gerações, porque nós não sabemos do futuro. Né? Então, hoje nós moramos aqui na Europa justamente porque buscamos uma melhor qualidade de vida. E por que não você deixar isso como herança para seus filhos? Então, eu acho que o grande legado, nós buscamos deixar sempre o melhor para nossos filhos, e esse realmente é um patrimônio que se deixa assim, com certeza. Sim, às vezes a pessoa, ela tem o direito, ela está no Brasil, né, ou fora mesmo de Portugal, ela tem o direito, mas por enquanto ela não está com vontade de vir, mas é uma coisa aí que tá, isso é outra coisa muito importante, porque veja só,
para você poder ter direito à nacionalidade portuguesa, o requerente tem que estar vivo para poder pedir. Só tem uma situação em que você pode pular gerações, mais de uma geração, no caso do descendente do sefardita, né? Mas assim, você só pode pular uma geração para poder fazer o pedido da nacionalidade portuguesa. Então, você como neto, pula a geração do seu pai e vai buscar do seu avô. Então, se seu avô aqui é o neto de um português, aí você vai buscar até o seu trisavô. Mas você não pode... Se o requerente falecer e o pai dele também já não é vivo, aí o filho dessa pessoa cortou a corrente e não vai ter direito. Então, às vezes a gente pensa, eu já não quero, não vou morar lá, enfim, mas é um patrimônio que se deixa para os filhos e para os netos. Entendi. Então, pelo que você está falando, por exemplo, se meu trisavô é português, né, era português, já faleceu, mas o meu avô também é português. Também teve a nacionalidade. O seu trisavô era português. Meu avô está vivo. Seu avô está vivo, ele pode buscar essa nacionalidade de origem, se o seu trisavô, ou seja, o avô dele, era também português de origem. Ele pode buscar essa nacionalidade. E a partir daí, se seu pai é vivo, ou sua mãe, ou seja o filho do português, vai buscar essa nacionalidade. Entendi. Ou se não estiver vivo, você pode buscar, enfim. Mas isso é um assunto específico da nacionalidade como neto de português. Entendi. Meu trisavô era português, já faleceu. Meu avô é brasileiro, mora no Brasil, mas aí ele pode, então, fazer. Exatamente. E aí eu, através do meu avô, agora, o seu avô tem que estar vivo. Se seu avô falecer, quebrou a corrente, aí já não consegue. Não é possível. Aí a outra via que se pode buscar é se você descobrir que você é descendente de judeu sefardita e conseguir fazer essa ligação até você. Desde o judeu sefardita, eu não vou nem falar muito, porque acho que para frente a gente fala específico, mas apenas para que se saiba que tem essa possibilidade, sim. Entendi, que aí eu vou indo de geração, eu tenho que fazer aí uma árvore genealógica. Sim, e tem que comprovar documentalmente de um a um. Olha. Se consegue. Certo, e a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos. Esse aqui foi um geralzão sobre o que é a nacionalidade, quais são os tipos. E se você quer conferir todos os vídeos, estou deixando aqui a playlist onde você vai saber sobre cada assunto detalhado. Então, muito obrigada pela sua presença aqui. A gente vai continuar agora no próximo vídeo e conversando aí sobre as coisas bem específicas. Eu sou Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau! Até mais.